Fala, meus amigos do direito, estudantes, futuros doutores, futuros juízes, futuros promotores, futuros delegados. Então vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula. A aula passada a gente falou sobre o Instituto Fundamental do Processo Civil e agora nós vamos falar de petição inicial. Olha só que aula interessante. Galera, não se assuste, a matéria é simples, é fácil, vocês vão entender rapidinho, eu garanto. Vamos lá? O que a gente vai aprender na aula? Gente, a gente vai falar sobre endereçamento, vamos falar sobre identificação das partes, vamos falar sobre causa de pedir, vamos falar sobre os pedidos, valor da causa, provas e por último pedido ou não de conciliação. Nesse meio termo entre provas e pedido ou não de conciliação, eu montei um cronograma para a gente entender melhor essas fases processuais, quando ela é apta, quando ela é inepta, quando o juiz manda emendar. Então é meio complicadinho, mas eu montei um cronograma da hora para vocês entenderem. Então, continua assistindo a aula. Vamos falar primeiramente sobre os princípios, vamos entrar mais nessa parte do princípio. É meio chatinho, só que na hora que a gente está no cronograma, vocês vão, eu garanto, vocês vão entender melhor, vocês vão gostar da matéria, entendeu? Vamos dar prosseguimento? Tira da sua cabeça que processo é difícil, que processo é chato, que processo não é chato, não é difícil. Processo é, como o nome diz, é um procedimento. Você tem que aprender uma aula de cada vez e você vai entendendo cada dia e você vai ver que é uma aula da hora, é boa e é interessante, ok? Vamos lá, galera. Não vou complicar, vou deixar bem facinho, vou dar exemplo bem tosco pra gente aprender fácil, tá bem mastigado, gente. Dá um voto positivo, entendeu? Que assistiu a outra aula, aprendeu mais sobre alguns princípios, que é interessante pra gente dar continuidade nessa aula. Então se você não assistiu ainda, bota na outra aula pra gente começar a entender melhor essa aula de agora, ok? Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente tem que entender que o Poder Judiciário é inerte, ou seja, ele precisa ser provocado para dar assistência jurisdicional. O juiz não irá de forma alguma sair na cidade pesquisando quem tem conflito para solucionar. O juiz não vai chegar e falar assim: ei, você tem algum conflito para mim solucionar para você? Não, isso não vai acontecer. Então, cabe à pessoa que tem seu direito lesado a procurar o juiz para solucionar o conflito e dar assistência jurídica, ou seja, dizer onde a lei o favorece. Então você vai requerer do Estado juiz através de o quê? Do que a gente vai falar agora, de uma petição inicial. Você vai provocar esse Poder Judiciário inerte através do quê? De uma petição inicial, que é o ponto de partida, é o pressuposto de existência. Gente, estou dando só uma introdução para a gente começar a entender, ok? Então a gente falou que o Poder Judiciário é inerte, entendeu? O juiz não vai sair na rua perguntando quem quer solucionar seus conflitos. E cabe a nós, através de algum instrumento que se chama petição inicial, a provocar esse estado que está inerte, a engrenar a nosso favor e dar uma decisão favorável a gente, ok? Para resolver nossos conflitos. Vamos lá. O que é petição inicial? Galera, na aula passada a gente falou que o processo é um instrumento pelo qual o juiz aplica a jurisdição. Tá correto, perfeito. Mas vamos colocar um exemplo bem legal para a gente entender. Vamos imaginar que o processo é um carro. Isso mesmo, um carro. Então, como que o juiz vai usar esse carro? O juiz precisa do quê? O juiz precisa da chave. Óbvio, para você entrar no carro você precisa da chave. Então, para se começar um processo, é que ele se inicia com o quê? Com uma petição inicial. É a pretensão que o autor quer. Entendeu? Então, o autor vai dar a chave para o juiz entrar no processo e se dirigir até a jurisdição, que é a aplicação das leis, ou seja, do direito ao caso concreto. Leis formais e leis não formais, que a gente falou no vídeo anterior. Então a petição inicial é o ponto de partida para se iniciar o processo. Então é através da petição inicial que a gente inicia o processo e a gente faz o andamento no processo, ok? Ficou legal? Deu para entender? Então vamos embora. Requisito da petição inicial. Gente, vamos imaginar a petição inicial como uma carta que você vai mandar para o juiz. Claro, com todas as suas formalidades, entendeu? Você vai explicar, você vai colocar fundamentos legais, você vai reduzir a termo, ou seja, você vai escrever na sua petição inicial, após isso enviar para o juiz, ok? Gente, existe uma coisa que se chama capacidade postulatória, que é aquilo que apenas os advogados retêm. Então toda petição inicial ela deve ser assinada por um advogado, ou feita por um advogado, né? Por quê? Porque o advogado tem a capacidade postulatória, entendeu? A lei favorece ao advogado que somente o advogado poderá postular uma petição inicial. Isso é um requisito legal e que a gente tem que respeitar. Iago, existe exceção? Sim, gente, existe. Lei 9.099/95
ela estabelece exceção. Qual é a exceção? Em casos cíveis e criminais que o valor da causa for até 40 vezes o salário mínimo, em alguns requisitos que a própria lei estabelece mesmo, é bem excepcional, a pessoa pode postular uma petição inicial. E na verdade, ela pode até postular verbalmente, ela nem precisa levar a escrito, ela pode chegar lá no funcionário público, ele mesmo ali dizer o que aconteceu e o funcionário público mesmo vai redigir aquilo e vai agendar uma possível data de conciliação. Então a Lei 9.099/95 ela tem como exceção de que não vai precisar de um advogado para postular essa petição inicial, ok? Isso é interessante, isso é legal, é bom você gravar isso aí, tá? Então anote no seu caderno aí, então vamos prosseguir. Agora a gente vai falar sobre o artigo 319, inciso 1º, entendeu? É interessante você fazer a leitura, a gente vai falar então, o inciso 1º vai falar sobre o endereçamento. No cabeçalho da petição, o autor ele vai colocar a que juízo aquela petição inicial deve ser dirigida. Ou seja, se é matéria civil, se é matéria criminal, trabalhista, eleitoral. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês entenderem melhor o porquê que você tem que direcionar, porquê que tem que ter um endereçamento. Porque a gente não tem só um juiz de direito, entendeu? A gente tem juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, juiz federal, juiz de direito. O juiz de direito vai cuidar tanto das ações penais como das ações cíveis. Então você tem que repartir isso. Então você tem que saber direcionar isso aí. É por isso que o endereçamento ele é interessante para você dizer a qual matéria a sua petição inicial está se referindo. Porque se você estiver iniciando um processo trabalhista com um juiz de direito civil, ele pode não ser competente para julgar essa matéria. Então, essa petição para ele vai ser indeferida perante ele. Então, é por isso que o endereçamento é interessante. O segundo requisito é as partes. Então, o segundo inciso vai falar o quê? Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição, o cadastro de pessoas físicas, o cadastro de pessoa nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e residência do autor e do réu. Gente, isso é interessante. Por quê? Deve ser colocadas as informações das partes. Porque é através dela que o juiz vai analisar se ambas têm legitimidade, a de causa e a de processo. Peraí, não entendi nada. O que é a de causa e o que é a de processo? Calma, relaxa, vamos lá. A de causa é a legitimidade para agir em uma demanda judicial, ou seja, assumir uma situação jurídica processual, autor, réu e assistente. A de causa é exatamente aquilo que nós falamos na aula anterior, onde a gente comentou sobre a legitimidade da parte, ou seja, deve ser a parte legítima da ação. E a lei também estabelece alguns casos em que um terceiro pode postular uma ação em nome da parte, como o Ministério Público, sindicato, associações. Então, a legitimidade ad causa é exatamente isso. E a de processo, em que a legitimidade de você poder ser autor, réu, assistente, porque vamos supor que você é um cara que você não tem capacidade para isso. Então o juiz, ele vai o quê? Ele vai estipular que você ou é um incapaz ou um relativamente capaz. Então aí ele pode indeferir essa petição inicial, por quê? Porque ele pode colocar que você precisa de um curador, de um representante legal, de uma tutela, entendeu? Nos casos de incapacidade absoluta. Então, galera, ó, interessante a gente não confundir a de causa com capacidade de ser parte, que é assegurada a qualquer pessoa que adquirir a capacidade civil. Capacidade civil a gente sabe que a gente adquire com nascimento com vida. Nasceu, respirou, faz o teste lá do pulmão, que a gente sabe, eu não lembro mais o nome, mas eu acredito que vocês lembrem. Faz o teste do pulmão, respirou, tem ar, nasceu com vida, então tem capacidade civil. Então, qualquer pessoa que tem capacidade civil também tem capacidade de ser parte. Por que eu estou falando isso, gente? Por que isso é interessante? Vou dar um exemplo para você. Um milionário morre. Vai deixar uma herança de 100 milhões. Uma mulher declara que ela tem um filho com esse cara. E esse filho é um recém-nascido. Esse nenenzinho, ele vai ser parte desse processo. Ou seja, ele vai se entregar no processo como parte. Ele vai ser representado, ou seja, tutelado pela mãe. Aquele nenenzinho vai ser parte daquele processo. E aí, se através de perícia, exames biológicos, for declarado que esse nenenzinho realmente é filho desse milionário, esse nenenzinho vai receber a herança desse pai. Então é por isso que ele deve ter a capacidade de ser parte. É para atingir esse tipo de processo. Então, toda pessoa que tem capacidade civil, ela tem capacidade de ser parte. Mas nem toda pessoa que tem capacidade de ser parte, tem capacidade ad causa e capacidade ad processo.
Apenas os absolutamente capazes, entendeu? E que respondem pelos atos da vida civil, penais, ok? Vamos prosseguir para a gente entender e para a gente não deixar essa aula muito longa, tá? Vamos lá. O artigo 319, parágrafo 1º, diz o seguinte: caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é o que a gente acabou de ler, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Galera, isso aqui é interessante. Por quê? Porque se o autor não tiver todos os dados que o inciso 2º pede, né, como, por exemplo, o nome, todos esses registros legais. Então, se o autor não tem todas essas informações, ele pode colocar na petição inicial e requerer para que o juiz faça isso de alguma forma. E o juiz vai fazer de que forma? O juiz ele pode mandar o oficial de justiça ir atrás, de alguma forma, procurar onde mora, endereço, nome, entendeu? E o oficial de justiça vai atrás. Se mesmo com o oficial de justiça não conseguir, e pelo menos tiver o nome da pessoa, o juiz também ele pode fazer um requerimento à Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral tem um cadastro de todas as pessoas. Todo mundo vota, todo mundo já colocou seus dados lá. Então o juiz eleitoral ele pode passar para um juiz de direito esse tipo de informação. Às vezes até o juiz de direito também é juiz eleitoral, faz duas funções, então fica até mais fácil. Ok? E aí eu te pergunto, por que tem que ter as partes? Galera, por que o juiz pede isso? O juiz pede esse tipo de informação para o juiz entender quem é o autor, quem é o réu na ação e também onde encontrar o réu se caso tiver informação, porque aí facilita a vida do juiz. Se o juiz não pedisse isso, era capaz de pessoas fazer a petição inicial e não dizer nada e não colocar só o nome do autor e não colocar onde mora. Aí como é que o juiz faz para citar futuramente o réu sobre o processo? Ficaria mais difícil, então por isso que o juiz pede. E claro, a gente vai ver depois no parágrafo 2º que se o autor não tiver, ou seja, ele não colocar esse tipo de informação, o juiz não pode indeferir a ação. Óbvio. Por quê? Porque não é por causa de uma formalidade, uma mera formalidade, que o juiz vai indeferir, vai declarar inepta uma ação porque faltou o endereço do réu. Não, o juiz ele pode, de alguma forma, ir atrás, como eu disse, requerer da Justiça Eleitoral, ou então pedir para o oficial de justiça ir atrás, e etc. Vamos prosseguir. Vamos falar agora de fatos e fundamentos, ou seja, causa de pedir. Gente, isso é o mais importante. Por que é mais importante? Porque é o primeiro contato que o juiz vai ter com os fatos da causa. Então, vai ser aqui, nessa etapa da petição inicial, que você vai descrever todo o acontecimento, você vai contar toda a história para o juiz. Como eu disse de inicial, né, que você vai fazer uma carta para o juiz, então vai ser nessa etapa que você vai descrever da melhor forma que você puder, da melhor forma possível, o que aconteceu para quê? Para o juiz não ficar com dúvida. Porque se o juiz ficar com dúvida, o juiz vai acabar requerendo algum tipo de prova, entendeu? E se o autor fizer uma boa petição inicial, ele já está com mais de 60% ganho da ação. Por quê? Porque você vai tirar brecha para o réu ficar atacando depois na contestação, dizendo que é mentira, dizendo que não foi dessa forma, e aí o juiz vai ficar mais confuso. Então, se você puder, na petição inicial, na parte dos fatos e fundamentos, explicar ao juiz da melhor forma possível o que aconteceu, todo o ocorrido, de quando começou, como que aconteceu, até chegar ao que? Pretensão do autor. Devem ser descritos detalhadamente, pois são eles que vinculam o juiz de sua atividade jurisdicional, não podendo o juiz se afastar dos fatos narrados pelo autor. Gente, anota isso no caderno que isso é interessante. Os fatos é aquilo que vincula o juiz. Então o juiz não pode julgar nem além daquilo que você alegar nos fatos, nem abaixo daquilo que você alegar nos fatos, e nem diferente daquilo que você alegou nos fatos. Por quê? Porque você pode alegar que o juiz julgou extra petita, ultra petita, citra petita. Isso a gente vai ver mais adiante sobre esses critérios aí. Isso é interessante também, mas a gente vai ver no momento posterior, ok? Existe exceção para os fatos? Sim, gente, existe exceção para os fatos. Então, os fatos, foi dito que ele vincula o juiz de sua atividade jurisdicional, ou seja, o juiz não pode julgar diferente daquilo que está descrito. Mas só que um ponto importante pode acontecer. Um exemplo bem básico para vocês entenderem. Vamos supor que o autor declara um dano que sofreu com a batida de carro.
E aí o juiz vai verificar, por meio de perícia, esses fatos alegados pelo autor, e aí o juiz descobre que não há dano algum no carro e que o carro se encontra em perfeito estado. Então, nesse caso, se o juiz procedesse com esses fatos que o autor alegou, aí sim o juiz estaria julgando diferente daquilo que realmente aconteceu. E seria até injusto no caso, porque o juiz iria acatar um pedido que não é verdade, que não tem a boa fé do autor, que o autor está mentindo. Então, nesse caso, mesmo o autor alegando os fatos, se o juiz descobrir que esses fatos não acarretou as consequências que ele descreveu, o juiz pode sim indeferir esses fatos. Vamos falar agora do que? Dos fundamentos, né? A gente falou dos fatos, agora a gente vai continuar com os fundamentos. O que é os fundamentos? É a parte em que o autor, ou até o advogado do autor, ele deve colocar qual lei, julgado, doutrina, jurisprudência, favorece e assegura a sua pretensão. Nesse caso, a gente falou que os fatos, eles vinculam o juiz, né? Salvo uma exceção que eu disse para vocês. Já os fundamentos, eles não vinculam o juiz. Vou dar um exemplo de algo não formal. O juiz, o autor Silvio Venosa, o autor Carlos Roberto Gonçalves, pensa assim, assado, entendeu? Juiz, a lei tal do Código Civil me assegura esse tipo de direito. E o juiz, ele pode muito bem olhar para aquilo e falar assim, eu não concordo. Eu acho que a lei que melhor se enquadra nessa pretensão é essa daqui. E colocar uma lei diversa daquela que você pretende, daquela que você colocou na petição inicial. E ele pode, ele tem essa autonomia como um juiz. Ele só não pode julgar se afastando dos fatos narrados pelo autor. Agora, os fundamentos, ele pode muito bem achar isso tudo uma besteira e falar, não, calma aí, não tem nada desse direito para você. Seu direito é esse, não tem nada a ver com isso. Então, essa autonomia o juiz tem, a lei assegura isso para ele. Então, fatos e fundamentos é justamente isso. Mais adiante a gente vai ter pedido e suas especificações, né? Que vai ser o quê? Vai ser o inciso 4. Então, quem assistiu a aula anterior vai entender melhor sobre o pedido e suas especificações, que é o pedido imediato e ou mediato. O que é pedido imediato? Vou dar uma resumida aqui para vocês. Aprendemos que o pedido imediato é o quê? É o auxílio da jurisdição. Ou seja, quando pede ao juiz para analisar qual é a lei que o favorece. Então, é o primeiro momento que você vai conversar com o juiz, entendeu? Você vai dizer, juiz, aconteceu isso, e eu sei que a lei me garante, só que eu não sei qual é o artigo da lei que me garante. Mas eu sei que eu tenho esse direito. Esse é o pedido imediato. E o que seria pedido imediato? É um momento posterior do pedido imediato, óbvio, né? É o que pretende com a ação, se é reparação de dano causado, indenização por danos morais, declaração, condenação. Então, após você chegar no juiz e falar, juiz, eu sei que eu tenho esse direito, só que eu não sei dizer bem qual é o artigo que me favorece. Aí o juiz fala assim, tudo bem, você tem o direito, é o artigo tal. Agora me diga o que você quer, entendeu? Então o juiz já disse que você realmente tem razão, você realmente tem o direito. Agora ele te pergunta, o que você quer? Você quer o quê? Uma indenização por danos morais? Você quer que eu declare ele pai da sua filha? Você quer que eu condene ele a prestar serviço à comunidade? Você vai colocar esse pedido imediato após o pedido imediato, ok? Então, para quem viu na aula anterior, entendeu melhor. Então, se você ainda não viu, volta lá no vídeo lá, assiste o Instituto Fundamental do Processo Civil para você entender melhor essa etapa, ok? Vamos prosseguir? Valor da causa. Galera, está disposto no artigo 291 ao 293. Isso aqui é de suma importância para o processo. Por quê? O autor deve indicar quanto vale seu pedido. E esse valor que ele indicou, ele vai servir de base de cálculo para quê? Para as custas processuais, para os honorários dos advogados, para multas, para possíveis multas que o juiz pode aplicar ao réu ou até ao autor, e as penalidades também que ele vier a colocar. O juiz e o requerido, ou seja, o réu, eles poderão contrariar o valor da causa dado pelo autor, quando não observar os critérios legais, ou seja, os critérios do artigo 291 ao 293. Neste caso, o juiz poderá de ofício determinar a adequação, ou seja, o juiz ele pode mudar o valor da causa, ele pode achar que está muito acima ou até muito abaixo
entendeu? Então ele pode adequar. E se o juiz não fizer isso, por livre e espontânea vontade, o réu também pode fazer. Também existe essa possibilidade. Já o requerido ou réu, ele pode fazer por meio de contestação sobre o título. Impugnação ao valor da causa. Coloquei até aí entre aspas para vocês. Então, o réu vai se utilizar desse título na contestação, impugnando o valor da causa, entendeu? Ele vai requerer ao juiz para que impugne o valor da causa. Se aquela causa é muito alta, o valor, se é muito baixo, entendeu? Ok? Vamos prosseguir então. Por penúltimo aí a gente vai falar de provas e em seguida a gente vai dar uma olhadinha no cronograma que eu montei para a gente entender melhor sobre como é essa fase procedimental do processo, ok? Provas. O autor deve colocar as provas que pretende usar para demonstrar a veracidade dos fatos, seja ela através de perícia, testemunha, documentos, inspeções, depoimento pessoal, dentre outras. Essas provas serão usadas nos casos controvertidos, quando há a inversão do ônus da prova, quando o réu não concorda com aquilo que o autor alegou e o réu contra-ataca o autor. Denomina-se como casos controvertidos, né? Então, o autor na petição inicial, ele já deve se atentar já que o réu ele pode contra-atacar e ele deve descrever já na petição inicial os meios de provas que ele pretende usar para provar que realmente aquilo que ele está alegando é verdade, caso o réu faça um contra-ataque futuramente. Então, nesse caso, fica a critério do juiz escolher qual meio de prova ele acha melhor para o autor provar a veracidade daquilo que ele alegou. Ele pode escolher como uma perícia, testemunha, inspeção. Ele que vai decidir qual é a forma que o autor vai se defender do contra-ataque do réu. Com o quê? Com aqueles meios de prova que o autor colocou na petição inicial. Então é interessante essa parte. Então prova seria basicamente isso. Então nós já falamos de todos os requisitos fundamentais, que são esses incisos do artigo 319. É através desses requisitos formais da petição inicial que o juiz vai definir se a petição ela vai ser apta, se ela vai precisar de emenda, ou seja, se ela vai ser intermediária, ou se ela até mesmo vai ser indeferida, ou seja, se ela não vai ser aceita por não respeitar os requisitos formais dos incisos que a gente acabou de aprender, que são todos esses princípios fundamentais da petição inicial, ok? Agora a gente vai passar para o procedimento e vai entender melhor o que é apta, intermediária ou até inepta. Vamos lá. Então agora a gente vai dar uma olhadinha no quadro para a gente entender melhor como vai funcionar a nossa petição inicial. Galera, vai ser babinha agora. Eu montei para vocês o cronograma. Se você seguir isso, você não vai se perder. Você vai entender o que é processo e como que o juiz vai dar o andamento ao processo, ok? Então aqui a gente vai ter a petição inicial e aí a gente vai ter 3 procedimentos. Se o juiz declarar ela como apta, a gente já sabe já que diretamente ela vai se encaixar na conciliação, como está descrito aí. Mas também ela pode ser considerada intermediária. Então, quando ela for considerada intermediária, o juiz ele vai dar um prazo de 5 dias para o autor emendar essa petição. Quando que ela é considerada intermediária? Ela é considerada intermediária quando o juiz percebe que falta algum requisito nessa petição inicial e que esse requisito não declare indeferida e também não a declare apta e que falte alguma coisa. Então o juiz é como se o juiz desse uma chance para o autor para que ele faça essa correção, para que o juiz possa acatar essa petição. Aí o autor ele vai ter 2 opções, ele pode fazer a correção, ele pode também não fazer. Às vezes acontece do autor não fazer e o juiz ainda assim declarar ela como apta. O juiz vê que ele se equivocou no caso, mas na maioria das vezes, se a pessoa não fizer, o juiz vai indeferir e aí a gente cai para o recurso, que aí o autor tem o direito de recurso. Então, se o juiz dá a opção ao autor dele corrigir e ele faz a correção, mesmo ele fazendo a correção, ela for declarada inepta, o juiz vê que ele não corrigiu aquilo que ele realmente pediu, e aí vai indeferir, e aí cabe ao autor requerer um recurso no prazo de 15 dias. Também o juiz pode ainda dar mais uma chance para o autor.
e pedir para que ele faça essa emenda novamente. Ou seja, o juiz está bonzinho, está com dó. Pede para ele fazer a emenda. Se essa nova emenda que ele fizer for apta, beleza, a gente já vai lá para a parte da conciliação, que a gente vai ver depois. Se ela for inepta, mesmo assim, o juiz deu mais uma chance e a pessoa não corrigiu da forma que ele pretendia, inepta, indefere, recurso. Se a petição inicial o juiz já declara já como negativa, ou seja, se o juiz já de cara já veja que não respeita os requisitos, o juiz já pode já indeferir já diretamente. E aí, o autor ele tem um direito de recurso. Ele tem um prazo de 15 dias. Dentro desse recurso, o juiz ele tem 5 dias para se retratar. Suponhamos que o juiz declara uma petição inicial inepta, ou seja, declara ela indeferida. O autor ele vai ter 15 dias para entrar com recurso. Suponhamos que o juiz percebe que ele se equivocou e que realmente aquela petição inicial ela está perfeita, ela é apta, ela tem todos os requisitos legais que o artigo 319 dá. E aí o juiz ele faz o que? Ele faz uma retratação, ou seja, ele volta atrás daquela decisão dele e aí ele recoloca essa petição como apta. E aí a gente vai para a fase de conciliação, que a gente vai chegar lá. Se o juiz não se retratar nesses 5 dias, o que vai acontecer? O autor vai fazer o recurso, óbvio, ao tribunal. Só que o juiz, ele pode o quê? Citar o réu, para o réu ter ciência de que esse autor está tendo uma petição, aliás, uma ação contra ele, e para esse réu se defender. E aí o juiz vai citar o réu e o réu vai dar suas contras-razões. Ele vai declarar o porquê que ele é contra isso, se realmente isso é válido, se é inválido. Ele vai se defender, ele vai atacar o autor nesse caso. E aí vai caber ao tribunal se mantém a decisão do juiz ou se reforma e ela volta apta, né? Se ele reformar, o tribunal manda essa petição novamente para o juiz, juntamente com uma carta de ordem, e manda esse juiz prosseguir com a petição inicial. Se não, o tribunal vai manter a decisão do juiz, que é indeferir essa petição inicial. Não apta, né? Obviamente. E se o autor vier a recolocar ela novamente, ou seja, a requerer ela novamente, e por mais de 3 vezes, a gente já aprendeu já que pode ocorrer a perempção. Ok? Então, se indeferir é justamente isso. E se ela for apta? Se ela for apta, o juiz vai verificar se é possível ter conciliação. Se for possível conciliação, o juiz vai marcar conciliação. Se não for possível, o juiz já vai mandar já de imediato citar o réu. Se a conciliação der acordo, óbvio, o processo vai ser homologado e vai ser extinto, porque não vai precisar mais esse processo ter andamento. Se não der acordo e for infrutífera, quando dá acordo nós chamamos de frutífera, quando não dá acordo nós chamamos de infrutífera. Se for infrutífera, vamos citar o réu. Vamos para a fase de citação, já cita o réu já a partir da data da conciliação. Legal, né? Então vamos lá. Vamos entender melhor a conciliação e a inicial. Existe um comentário de que a conciliação é obrigatória. Está certo e também não está certo essa afirmação. Por quê? A gente vai entender agora. Petição inicial. Quando ela é declarada apta, vamos recapitular o que a gente acabou de explicar lá no momento anterior. Ela é considerada apta. Beleza, o juiz verifica que é possível fazer conciliação. O autor quer a conciliação? O autor ele vai descrever juntamente na petição inicial se ele quer ou não que ocorra a conciliação. Se ele tem interesse de tentar um possível acordo com o réu, ele vai descrever lá na petição se ele quer ou não. Se ele quiser, beleza, vai ter audiência de qualquer forma. Se ele não quiser, aí a gente tem um outro requisito. Vamos supor, o autor na petição inicial disse que não quer a conciliação. O juiz, de qualquer forma, o juiz vai marcar a conciliação. 20 dias antes da audiência, o réu já deve ser citado já. Que é a audiência? Da audiência da conciliação, vamos entender. Até 10 dias antes de ocorrer a conciliação, o réu ele deve se declarar se ele quer, ou seja, se ele aceita a conciliação, se ele quer fazer algum acordo, ou se ele não quer. E se ele não se pronunciar? Se ele não se pronunciar, vai haver conciliação de qualquer forma.
existe uma obrigatoriedade, porque o nosso ordenamento jurídico mudou agora. Agora, o que prevalece é o princípio do quê? O princípio da harmonia, da pacificação social. Então, fazer com que as partes entrem em um acordo e evite mais conflito. Então, vai haver conciliação, a não ser que o autor requeira na petição inicial que não quer e o réu também se submeta a dizer que não quer. Se ele não se pronunciar, vai haver conciliação. Se ele aceitar, vai haver conciliação. E se ele se recusar, aí sim haverá o prazo de contestação, que é de 15 dias úteis. Então vamos lá. Se a petição também for apta e for de direitos, matéria de direito indisponível e não for possível fazer a conciliação, obviamente já vai ter a citação do réu e o prazo de contestação já começa a correr. O que está acontecendo muito? Por que os advogados gostam muito disso aqui? Gente, pensa bem, se você é um advogado e pega um cliente que foi citado. Qual vai ser seu conselho perante a ele? Gente, vamos enxergar isso aqui de forma mais clara. A petição é apta. O autor não quer a conciliação. O juiz vai marcar uma audiência até 30 dias. Então, a gente entendeu aqui que se o réu aceitar essa conciliação, o prazo de contestação dele vai ocorrer após a data da audiência da conciliação. Então, o que geralmente os advogados fazem? Aceita a conciliação, aconselha o seu cliente a não fazer acordo na data da conciliação. E o prazo de contestação começa a correr a partir deste momento. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, o advogado está interessado mais em prazos. Ele quer um prazo a mais para quê? Para estabelecer defesa, para correr atrás de documentos, atrás de provas. Para o quê? Para contestar melhor, fazer uma contestação mais branda, mais fundamentada, para convencer o juiz de que o réu está certo. Então isso para o advogado é mais interessante, que o réu faça a conciliação e na data da audiência não faça nenhum tipo de acordo. E aí o prazo vai começar a correr 15 dias após a audiência. Se o réu não aceitar, o que acontece? O prazo de contestação já começa a correr já de imediato. Então o advogado não é besta de não aceitar a conciliação e perder o prazo. Ele está mais interessado em ganhar o prazo para quê? Para ele conseguir elaborar a sua defesa com mais convicção para o juiz. Então, gente, a gente falou então de todos os incisos, entendeu? Deixamos a conciliação por último para a gente seguir esse organograma que eu deixei aqui perfeito e bonitinho para você. Deixei bem coloridinho para vocês entenderem. Espero que essa videoaula tenha ajudado bastante. Então, a gente tem que estudar processo da forma que eu coloquei aqui, da forma de um organograma. Você tem que ir montando as peças-chave, ok? Gente, eu agradeço muito por vocês terem vindo dar uma olhada aqui. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no meu canal e a paciência de vocês até o fim, ok? Então, é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai entender também melhor. Até a próxima, né?